o nosso corpo, a nossa mente, de como nós funcionamos realmente de acordo com a velha consciência. E como que a nova consciência quer transformar tudo isso. Então hoje nós vamos falar um pouco das moldagens que nós tivemos e como essas moldagens atingiram o nosso cérebro, que veio como uma máquina perfeita, porque o cérebro, ele veio da formação do embrião. Não é que ele veio porque ele faz parte do nosso espírito. Ele se acoplou ao espírito. E tentou, durante milênios, moldar o nosso espírito, as imposições que foram trazidas nas memórias, isso passado de pai para filho, mãe para ver, essas coisas todas, trazer nessas memórias justamente o quê? Como eles queriam que nós funcionássemos. Mas, por uma grande despertar da nossa alma, do nosso espírito e da nossa consciência, mesmo que tivesse passado todos esses 5, 6, 7 mil anos, quando ocorreu essa mudança, o nosso espírito, ele não se deixou mudar. O nosso cérebro, sim, mas o nosso espírito não. E o nosso espírito é a nossa consciência. E passou a estudar cada atitude, cada reação, cada movimento nosso. Olha só. E quando começou esse estudo e como ele foi se desenvolvendo, ele percebeu o nosso espírito, a nossa nova consciência, a nossa consciência anterior, não importa, né? Ela vai se expandindo como uma flor de lótus pela pineal e tal, como as coisas foram invasivas para destruir o potencial que nós temos como seres e só colocar alguma coisa como humanos na Terra. Os medos, as culpas, as cobranças, todo um procedimento que nos fizeram muito mal, né? Procedimentos que quiseram nos atropelar pela vida. E durante anos, seguimos padrões ditados pelas regras impostas pelo medo. Pelo medo de 1000 coisas. Na verdade, essas 1000 coisas sempre estiveram a partir do momento que foram colocadas dentro de nós, que nos aprisionaram. E como isso aconteceu? O aprisionamento de uma coisa chamada células. Vem pelos cromossomos, vem pelas informações deformadas que começaram a querer destruir lentamente a individuação, a individualidade do ser humano e construir uma moldagem
de interesses de uma minoria que queria nos escravizar. Conseguiram. Conseguiram durante muito tempo, que tanto é que até hoje nós tememos. Mas, lentamente, com o passar do tempo, foi se aprimorando uma coisa. Os medos foram se aprimorando a ponto de causarem danos nas nossas moléculas celulares. E danos muito graves, fazendo com que o corpo sofresse e transmitisse esse sofrimento, que a gente chama de dor, mas que na realidade é uma dor para sofrer e não para evoluir, mas para reprimir, né? Para reprimir, para segurar um sofrimento que não tem uma explicação definida. E a ciência quis dar explicações, a ciência racional, não a ciência verdadeira, que é espiritual, a expansão, quis dar explicações, como querendo dizer, o próprio corpo produziu, e quando o corpo produziu, passou para o DNA, que, né, é algo tão humanizado e razão e cerebral. O cérebro, que poderia funcionar 100%, ele passa a diminuir, a ficar aprisionado também, lógico, tudo. E essa prisão leva a 10% dos córtex do nosso cérebro. Então, tudo vai apertando, vai diminuindo. Vai apertando a ponto de nós ficarmos na sensação de aperto no nosso corpo. É como se nós não coubéssemos no corpo. Chega uma hora que fica desse jeito. Mas eu vou agora detalhar, parte por parte, não adianta ficar falando tudo isso sem detalhar para vocês. Nós vamos ter tempo para explicar, dar aulas, mas nesse momento eu vou falar diretamente sobre as minhas percepções para desenvolver esse trabalho que eu vim desenvolvendo. Meu mestre está aí, está batendo um pouco de reflexo, o mestre Amória. Ele foi ele que me instruiu, me chamou para o caminho, e ele me fez trazer à tona toda essa sabedoria interna que nós não trazemos normalmente. Nós deixamos embutido por medo de diferenciar e bater de frente com a realidade racional que quer nos conduzir para onde quiser. Enfim, o que acontece? Então vamos lá, vamos dar uma explicação direta agora. Nossas células, elas têm memórias. Lógico, nós somos memória. Nossa pele é memória, nosso corpo desculpa o espirro. Nosso corpo é memória. Tudo em nós é memória, né? Tudo. Nossa memória passou a ter limites. Ela passou a ter limites e a partir do momento que ela passou a ter limites, eles conseguiram conceituar, manipular
e fazer o que quisessem dessas memórias. Vamos lá. Então, vamos falar das células. Nós somos células, o nosso corpo todinho é feito de células. As pessoas pensam que cada célula é a mesma memória que a outra, mas não é. Não é, gente. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, eu vou fazer um gesto. Esse gesto é pensado. Quando eu penso, eu manifesto, eu jogo uma informação imediata de movimentação do meu cérebro para o meu corpo. O meu cérebro, células, né? De memória. A memória fixa diz assim, mexa teu corpo. Então, eu vou começar a mexer. Agora, você mexe só um braço. Abre as mãos. Faz isso, faz aquilo. E as células vão correspondendo a essa ordem. Mas tem a diferença de uma célula para outra. Tem. Claro que tem. Por exemplo, uma célula, ela vem com uma memória assim. Eu não consigo mexer, que é diferente da outra. E a outra diz assim, mas eu quero mexer. Bom, uma célula diz, eu não consigo mexer. Por exemplo, eu tenho artrose aqui nesse dedo, não dói, porque a minha célula, ela deu uma deformada no dedo. Tem a explicação disso, claro, emocional, tal, psicológico, mas eu vou direto mostrando para vocês. Ela deu a memória de uma artrose ou uma artrite, né? Mas a outra célula disse assim, essa pessoa trabalha com as mãos, né? Eu trabalho com as mãos. Se eu trabalho com as mãos, a célula está dizendo, eu não posso sentir dor. Então, eu tiro a dor, mas eu deixo essa forma sem que isso afete no movimento, no movimento da pessoa. Ela consegue articular tudo do mesmo jeito. Mas por que eu preciso ter essa deformação? Lá vai mais uma explicação. Porque eu preciso provar que ela tem uma origem que veio com essa deformação no DNA. E o DNA me traz todas essas células. Só que não traz todas essas células. Ela traz uma. Você é a pessoa, o cérebro, que está limitado, né, células cerebrais, que estão limitadas em acreditar naquilo, ela joga essa informação como verdadeira. E quando ela joga como verdadeira, vem como se. Esses problemas físicos, né, autoimune, todas essas coisas, existam realmente. E quem vai cuidar disso? Quem cuida do físico. Que com o tempo, né, que ainda bem que existem, porque pelo menos ajuda de uma maneira bem clara, e hoje ainda unida a parte muito mais também espiritual, vamos dizer, psíquica e tal, vem ajudando mais ainda. Então, o trabalho fica muito mais, tem muito mais fica mais efetivo e menos dependente de remédios. Mas, enfim, nós vamos fazer com que as pessoas não cresçam intelectualmente. Quando a pessoa começa a crescer intelectualmente, vem uma barreira.
supor, a barreira estou dizendo que cada célula tem a sua informação e cada informação aceita ou não a informação do outro, por isso que dá outra célula. Por isso que nós conflitamos, por isso que nós brigamos conosco, por isso que nós dizemos, não, eu vou mudar meu corpo. As minhas células são minhas, elas não vão fazer o que veio de fora para dentro, mas elas vão fazer o que o meu espírito de dentro pede para elas fazerem. Mas tem, a maioria, ela acaba se entregando, porque ela diz, não, é assim mesmo, é a vida. Vamos supor, uma pessoa tem enxaqueca, vocês vão entender. Ai, eu não aguento de enxaqueca, porque me acaba com o meu fígado, com o meu estômago, é eu comer um chocolate, me dá enxaqueca, é eu pegar alguma coisa, me dá enxaqueca, tudo me afeta, me faz mal, eu não aguento mais. Essa enxaqueca acaba comigo. E vocês podem perceber, gente, que as pessoas que têm enxaqueca, elas não têm uma vida inteira. Elas têm enxaqueca num certo período da vida. Pode durar até 12 anos, 15 anos, durante 20 anos, mas chega uma hora que ela para, que ela termina. A pessoa fala, eu tive muita enxaqueca, parou. Por quê? A enxaqueca, ela é a resposta de uma aparente rejeição de querer algo e achar que aquilo não é para você. Aquilo começa... Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma outra forma. A pessoa gosta de comer glúten. Glúten, pão. Mas foi escrito que ela não pode comer glúten porque faz mal. Então, se ela comer glúten, vai atacar, um exemplo, hein? Vai atacar a enxaqueca. Ela vai ter que parar de comer glúten e, de repente, ela visualiza o tempo todo aquele pãozinho quente e gostoso, aquela coisa, e ela não pode. O que ela faz? Ela joga a enxaqueca, ela passa a ter enjoo, ela passa a ter uma série de sabe, eu não consigo comer, arrepia, eu vou vomitar, vai dar diarreia, vai dar isso, não quero. E aos poucos ela começa a rejeitar o que ela gosta. E quando a pessoa, eu dei um exemplo alimentar, mas não é bem isso, mas quando a pessoa, ela começa a rejeitar o que ela mais quer, o que ela mais gosta, aquilo passa a virar uma ilusão, um sonho. Por quê? Vamos supor, a pessoa, ela gosta de tocar piano. Aquele som do piano. O piano, ela quer dedilhar o piano, quer tocar e não pode. Não pode porque não pode comprar piano, porque tem que trabalhar, esse negócio de piano não vai dar certo. Ela se obriga a desistir do sonho, a desistir daquela realidade que faz parte dela. Então, ela vai jogar essa memória para as células, lógico, e as células vão blindar essa vontade, vão blindar e fazer com que ela diga não. Com o tempo passa, com o tempo melhora, e quando ela blinda, ela fecha de uma tal forma, em todos os sentidos, que começa a afetar os neurônios, que vão trazer a informação
de sufoco, de aperto na cabeça para não continuar desejando algo que não é para ela, ou querendo algo que não é. Aquela frustração se transforma numa enxaqueca. Durante anos a fio, qualquer coisa que ela goste, mas quando ela está com enxaqueca, porque ela precisa dessa enxaqueca para não gostar ou não conquistar o que ela quer, quando começa, ela tem aquela dor de cabeça de um lado ou do outro. Acaba pegando tudo, fígado, estômago, embaralha ao mesmo tempo. E ela vai falar, não adianta eu gostar porque está me fazendo mal. E tudo que eu gosto e me faz mal, eu não quero mais, está me dando enjoo. Eu prefiro não não quero, ponto, acabou, não quero mais. Enxaqueca. Posso dizer para vocês que é em 70%, 80%, a negação dela, a negação da pessoa com ela mesma. Então, ela não pode ouvir ruídos, ela não pode ouvir barulho, a cabeça dela, ela quer ficar no escuro, se esconder do mundo e esquecer e só voltar a atenção para a dor. Tireoide, né, que é autoimune. Então, a pessoa tem a tireoide, o Hashimoto. Pegou. Ela não poder expressar, ela não conseguir abrir para o outro, ou abrir para ela pode, mas só no pensamento. E aquele pensamento, ele fica perturbando, porque vira uma constante de alguma coisa que ela queira. E ela vai vendo que os outros conseguem, ela não. Ela precisa imunizar, quando eu digo imunizar, é paralisar, que é a autoimunidade, e não querer mais. Avisar aquelas células dela da memória, da vontade, da necessidade e botar um bloqueio entre o espírito, a alma da pessoa e o não poder fora. Porque o corpo dela precisa realizar aquilo, mas precisa blindar e separar uma coisa da outra para que ela pare de verbalizar e de pedir. Pega aqui direto na tireoide. Direto. Começa a dar sérios problemas de autoimunidade. Vai afetar hormônios, vai afetar uma série de coisas. Porque ela precisa fazer o que aquelas células pediram. Agora, vocês imaginam uma pessoa que tem frustrações, como eu disse, de algo que poderia levantar ela, e foi podado e vem como enxaqueca. E está muito mais ligado à alimentação, qualquer coisa de possuir. Outra, ela expressar, ela querer levar, ela saber que aquilo para ela vai fazer bem, mas ela não pode. O que acontece? Ela engole, ela precisa engolir. E se ela falar, o pessoal vai rir, vai zombar. Ela tem medo, ela começa a criar, aquelas células começam a criar dentro dela uma fobia. Muitas vezes, fobia social.
A origem das fobias são as várias informações que nós mandamos para nossas células. E as células, entre elas, elas ficam brigando. Por quê? Algumas concordam, outras não. São os pensamentos, que também são moléculas, têm forma, tanto é que faz uma forma, que faz uma fórmula. Está ligado à física quântica, você forma o pensamento para fora, você vê, e você precisa rejeitar. E a rejeição fica externa, mas quem rejeita, que está rejeitando, que está pondo para fora, começa a sufocar o peito. Angústia, angústia, a não realização. Estas células começam a brigar entre si, trazendo problemas, né, vamos dizer, que vão caminhar por onde? Justamente para onde para a nossa medula, para a nossa formação. Porque primeiro forma o cardíaco, onde tem o timo, que eles chamam até de registro acástico. Depois é a medula. Aquilo começa a enrijecer. Começa a enrijecer, começa a doer, começa a dar... A pessoa às vezes não consegue fazer esse movimento, porque ela não pode olhar para os lados, porque se ela olhar para os lados, ela vai ver que tem realizações do outro daquilo que ela não vê para ela. E as células começam a dizer, tá vendo, você não consegue. E outro fala, não, não é você que não consegue, outro que não te deixou. E vai, porque gente, tudo é célula, tudo. É DNA, é célula, a conquista, não, tudo. E cada célula é uma célula diferente da outra. Se você pode pegar frutos, o que você quiser. Você pode ter uma caixa de tomate, vamos dizer. Eles vão ter um diferencial. Vão ter. Sabe, elas têm a memória da célula, por isso são tomate. Mas cada uma, ela vai ter um formato, às vezes ela está mais firme, outras vezes menos, mas cada uma vai ter com mais semente, menos semente. Cada uma tem a sua memória. Assim são as nossas células. Por exemplo, elas, quando você tenta lembrar, eu até vou dar uma pulada aqui, para abrir mais esse campo, você tenta lembrar o nome de alguém, por exemplo, ai meu Deus, acabei de falar com quem? A gente tem muito disso. Acabei de falar com vamos falar, o João, pronto. Meu Deus, eu esqueci o nome dele. Mas a outra célula lá, né, tá falando assim, você não esqueceu, você não quer lembrar. E quando a outra fala, vamos lembrar, e aqui quer esquecer, porque ela tá tendo naquele momento um problema de dizer, olha, eu estou esquecendo do que eu gosto. Eu gosto do João, mas eu esqueci o nome do João. E a outra está dizendo assim, você pode lembrar, mas você prefere esquecer, porque você não pode conquistar o João. E de repente, existe uma relação entre um e outro, as memórias, e vem, é João. Mas só que quando vem, é João, vem com uma alegria, mas porém vem assim, já foi, né? Vocês entenderam a manipulação que é a Matrix? A manipulação
que nós trazemos, dentro do conceito, sabe, todo o nosso corpo, toda a nossa estrutura, toda a nossa autoimunidade, ou toda a nossa imunidade mesmo, eu tenho uma boa, né, ou tenho autoimunidade, eu mesma destruo as minhas células, porque eu não aguento mais elas do jeito que elas são. Elas foram desprogramadas daquilo que eu gostaria de ter programado. Eu não queria aquilo para mim, mas como que eu faço? A telepatia, por exemplo, né, a conexão telepática existe. Eu não estou nem falando da dimensão com os pleiadianos que eu tenho, com o mestre e tal, não. Porque eles aqui me chamam, ou vêm na hora da cura e tal, mas entre uma pessoa e outra, é quando você pensa na pessoa, você faz uma forma pensamento, olha o que é molécula. As suas células produzem essas moléculas de forma pensamento. Essa forma pensamento cria uma tela mental, aquilo que eu disse para vocês, um visor. Por exemplo, você pensa, eu quero aquela uva bonita, verdinha, você já está vendo, já formou. Aí você sabe, você pensa, poxa, a minha vizinha foi no mercado. A minha vizinha, não tem nada a ver. Foi no mercado, e é bem no mercado que tem a uva que eu quero. Podia pedir para ela comprar. Quando essa tua vizinha volta, ela não vai comprar, mas quando ela volta, ela fala assim, nossa, você encontrou com ela, ela vai dizer assim, lembrei de você no mercado, estavam umas uvas tão bonitas, aquelas verdes, que são bem saborosas, e eu lembrei de você. Ela não falou nem que ia comprar ou deixar de comprar, eu lembrei de você. Aquela tela mental, naquele momento, aquelas moléculas, imediatamente corresponderam com a pessoa que ela visualizou e ela pensou no que ela queria, outra pessoa captou ali, onde estava. Não sabia por quê, mas naquele momento captou. E falou das uvas. É muito comum acontecer isso. Isso prova o quê? Que nós conseguimos manifestar através do nosso pensamento, através do nosso corpo, através de todo o corpo, das pernas, dos braços, da Kundalini, de tudo. O que nós tememos de uma forma muito mais desfavorável, que é o temor, que é a culpa, a cobrança. Aí vem, né, os traumas, os bloqueios, vem o desânimo, o aprisionamento. A tua cabeça, ela começa a criar essas formas de pensamento que elas vão contra você, não a teu favor. E quando elas vão contra você, elas te projetam no pior. Ou, aparentemente, naquilo que você mais deseja, porém, uma coisa que você não vai ter, alegria. Você pode até ter uma certa alegria naquele momento, mas a tua alegria, ela não depende só de você. Ela depende de todo um procedimento. Eu não estou falando de felicidade, não. Estou falando de alegria. De toda uma movimentação
que vai vir para você. Quando aquela movimentação para, novamente, né? O peito se fecha, tudo entala e você quer fugir para onde? Ou dormir, ou ficar com sono, ou ficar lá hoje na internet, ou ficar em alguma coisa, ouvir coisa. Você quer tudo menos conversar com alguém. Pessoal, uma coisa muito triste. É melhor, olha, eu vou fazer uma comparação absurda. Eu atendo as pessoas. Eu atendo pessoas que chegam a dizer para mim, quando eu digo que elas estão aprisionadas dentro delas, na memória delas. Elas chegam a dizer para mim, Armin, eu tenho a impressão que aquela cadeia, a prisão com grades, onde dispõe os animais, no zoológico e tal, e todo mundo ficou olhando, apreciando. Eles colocam um homem, um ser humano lá. Não estou falando do crime, nada, estou falando de uma situação. A pessoa fala, eu já ouvi muitas vezes isso. Do que sentir essa prisão em mim? Quando você despertou, eu sempre pensava assim, poxa, eu estou me sentindo, não me sinto bem no meu corpo. É como se eu quisesse sair do corpo, mas estar vivo, estar viva. Mas as pernas são, sabe? Aí eu vou fazer na academia e quanto mais eu exercito o corpo, mais eu tenho a impressão que eu tenho o comando dele, mas tem um limite. Eu estou ultrapassando. Eu estou querendo deformar o meu corpo, achando que talvez nessa coisa de criar esses tônus musculares, essa coisa toda crescer, aquilo me liberte. Então, eu fico nesse desespero, eu fico nessa situação, querendo saber o que está acontecendo comigo. Querendo saber por que está me dando isso, eu não estou aguentando. É como se eu quisesse crescer, porque eu estou me sentindo espremida, espremido dentro de mim. E é uma ansiedade, que a minha ansiedade não quer que eu converse com ninguém. Parece que o mundo externo vai me fazer mal. A sensação que eu tenho é que as pessoas fora, sabe, aquele tumulto, pode ter 4 pessoas, já vão começar a me incomodar. Eu quero ficar preso. Mas é uma prisão que eu quero soltar. Você sente isso? Olha, esta é a pior das prisões, porque a pessoa aos poucos, ela pode ter várias reações. Uma, a célula vai dizer assim para ela, aquelas, né? Elas começam a conversar entre elas, falam assim, não, vou liberar, eu vou melhorar isso nela. A outra diz, não,
eu vou atrofiar as pernas para ela não andar. Eu seguro, eu tiro a vontade. Quando a pessoa faz o tratamento, ela percebe a origem disso, que nós vamos falar de pai, de mãe, de onde vem, as frustrações. Hoje eu quis fazer um programa mais voltado às células, a esse tipo de compreensão. Mas, quando elas conseguem compreender a origem disso, e de onde veio, que vem desde a formação do embrião, não é? Desde a concepção, desde o momento em que o pai biológico, independente de quem vai criar, o pai biológico, ele deposita aquele espermatozoide, que é o embrião, e é o sexo desse embrião, na mulher que é a mãe, no óvulo dela que vai para o útero. Ali já tem intenções, porque ali não tem alma, ali não tem espírito, o espírito vai vir depois. Ele vai incorporar a consciência, vai vir depois, como vem a nova consciência. Ela vai vir depois e ela vai começar a fazer aquele corpo ascender para a vida. Ascender para a vida, independente do paterno ou da materna, do genitor ou da genitora, mas nós ainda dependemos dentro da velha consciência, que é a consciência deles que vai predominar em nós. Tudo bem. E como que eu faço, Armin, para sair disso? Eu tenho dores inexplicáveis, me dá enjoo. Eu quero saber, eu tenho assim, aquele zumbido no ouvido. Percebo uma série de... Eu tenho cansaço sem fazer nada. É por isso que você tem, né? Procrastino tudo. Tenho medo de encarar. Parece que eu preciso das pessoas virem junto, elas me prepararem todas as coisas para eu tomar atitude. Mania de perfeição. Eu tenho um pouco, viu? Mas já foi pior. Imagina que eu ia fazer alguma coisa assim, super à vontade. Não. Eu sempre fui à vontade, mas até para falar, sem ninguém me ver, eu me arrumaria. É diferente. Facilidade para me expor, para falar, para ser didática, isso eu sempre tive. É algo que eu gosto muito, ainda bem, não procrastinei. Mas os medos são os maiores procrastinadores que nós temos. E quando vem o desejo, mas ao mesmo tempo o procrastinar, que é amanhã eu faço, depois da manhã, é você esperar sempre que alguém te mostre o caminho, que ela puxe você e coloque no lugar que você deseja, como aquele embrião foi colocado no útero da mãe, e a mãe ficou cuidando, mesmo tendo ou não o pai, vamos colocar como pai existente lá, participante, e o embrião, tudo bem, ele vai virar um feto e vai vir a vida como uma criança, né? E vai começar a crescer. Essa memória, ela fica fixa.
Então, eu preciso, na procrastinação, essa é uma das memórias fixas. Então, dentro da tela mental, dessas moléculas, as células dela vão dizer assim: você precisa das pessoas abrirem o teu caminho para você estar confortável na zona de conforto para realizar tal coisa. Ou seja, ter confiança, mas a confiança do outro, não a tua, a autoconfiança. Mas a impressão que você tá é que você confia, que você vai ficar seguro e vai fazer. Ouço pessoas dizendo assim, olha só, gente, eu tô pulando muito porque eu tô querendo pegar uma série de exemplos, né? E nós vamos chegar, as doenças é sem fim. Sabe, a gente sabe o que leva a motivar cada doença. Por que que aquilo acontece? Porque não existe doença, existem doentes. Os doentes se alimentam tanto deles mesmo que vira doença, vira algo psicótico, vira uma série de neurose, sabe? Físico e tudo isso. Mas eu ouço pessoas dizendo assim, se não fossem meus filhos, eu não teria motivo de viver. Ela precisa de uma justificativa para viver, que são os filhos. Ai, mas agora meus filhos já casaram, se afastaram, foram viajar, fizeram qualquer coisa. Ai, eu me sinto tão desanimada, começa a depressão. Aí ela vai procurar motivos para sair da depressão. Olha só, ela vai procurar motivos para sair da depressão. E aonde ela vai buscar motivos? Né? Ela vai buscar, eu vou começar a fazer isso, vou começar a fazer aquilo, vou começar... Só que quando ela fala, vou começar, vamos supor, eu vou começar a fazer... exercícios. Eu vou começar a jogar tênis, vou começar a bordar, ou vou começar a fazer, ir na piscina, meu Deus, esqueci aí, ir para academia, qualquer coisa. Vou fazer dança, vou começar. Aí ela fica assim, não, hoje não deu para ir, mas amanhã eu vou. Porque ela precisa de um movimento de pessoas, né? Ela precisa de ter pessoas para empurrarem ela e irem juntas. Aí ela começa, que tal a gente ir fazer, né? Você conhece alguma academia boa, algum personal, algum lugar que eu possa fazer na piscina, fazer, né, esses exercícios, eu preciso. Ou a pessoa fica assim, eu quero viajar, mas eu não tenho com quem viajar, como que eu vou fazer? É difícil sozinha. Aquele tormento começa a crescer, ela se perde tanto, ela divaga tanto naqueles pensamentos que ela acaba não fazendo nada. E aos poucos ela vai entrando a míngua, e eu digo assim, do dia que os filhos cresceram, ela perdeu o motivo. Do dia que ela não precisou cuidar de netos. O que tem de avó que cuida de netos, gente? A avó tem que cuidar da vida dela. Ela é avó, tudo bem, mas ela precisa saber que antes de ser avó, ela é ela. E ela precisa saber, mãe, posso deixar? Não, hoje eu tenho meu compromisso, adoro meu neto. Dou tudo pro meu neto, mas agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A avó não é
a mãe, sabe? Aquela segunda mãe que eles... Não, não é não. Então, quando aquele neto cresce, ainda se a avó for jovem, piora, porque o neto vai viver a vida dele, ela vai ser bisavó. Ai, a comida da minha avó, chama lá, comer o que quer, na casa da minha avó pode tudo. Por que pode tudo? Porque a avó, ela precisa daquelas crianças. Depois ela fala, as crianças me cansam tanto, mas eu preciso ajudar minha filha, meu filho. Gente, as desculpas são essas. Eu ouço muita gente falando, o meu motivo são meus filhos de viver, meus netos, eles que me trazem alegria. Pessoal, eu vou dizer para vocês uma coisa. Ou vocês saem disso, procure a Armin, sem falta, saiam desse mundo, vamos partir para uma nova consciência. Me dá pra gente ter algum, dá um jeito, se eu tiver já com 60 anos, lógico. Você não morreu, você tá viva. E se você viver até os 100? Mas eu tô com 7, e daí? Você, enquanto você está aqui, não tem tempo feio, não se entregue. Vamos melhorar isso. Vamos tirar você dessa, sabe, dessa coisa oca, dessa cadeia, dessa prisão que você entrega a chave na mão do outro. Ele te liberta e depois se prende de novo porque você quer ficar presa nele. Você fala, você vai cuidar da minha chave. A chave é o que você, sem querer achar que o outro pense que você está sendo abusada, abusando, precisando do outro, mas você entrega e faz o outro fazer aquilo. Pessoal, gostaram disso? Querem saber muito mais? Entre em contato comigo. Entra. Meu nome é Armin de Gourmandian. Meu Insta é armindegur, @armindegur. Tenho minhas redes sociais, YouTube. Vem comigo. Meu WhatsApp é 11, eu estou em São Paulo, capital, 11 9 9675 5250. Tá gravado, vou falar de novo. 11 9 9675 5250. Armin, você atende só presencial? Não, eu atendo online, presencial, grupos, coisas maravilhosas. Há 40 anos estou nisso. E olha, gente, eu não sou de ficar toda hora falando, mas eu falo. O meu trabalho de radiestesia, registro da memória celular, porão, energia fria vibracional curadora, meu mestre é o Moria. Meus amigos pleiadianos que eu conheci, eles se apresentaram a mim em 1987. É um trabalho de cura fantástico, com cristais, com pêndulo, com radiestesia magnética imantada. Entre em contato, tome informações. Estou aqui com vocês pela Paranormal.plus, todas as quartas, às 21 horas e todas as quintas, às 22h30. Venham junto, vamos sempre junto. Saia desse transtorno e entra em você. Você é a pessoa mais maravilhosa para você. Você não existe sem você. Acredite nisso. Você não existe sem você.
eternidade é você. Os momentos, os momentâneos que estão aqui, muito queridos e amados, eles estão nesse momento. Mas se o amor não crescer em você, eu não estou falando amor, não estou falando ego, você não consegue lidar com mais ninguém. Você se deixa usar e você usa. Apego, posse. Seja você por inteiro. Venha junto. 11 9 9675 52 5 não, 11 99675 5250. Sempre na paz, luz e harmonia. Obrigada.